Olá, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal aqui da Assembleia de Deus Central em Araguari, no estado de Minas Gerais. Estamos aqui dando continuidade aos comentários da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. O texto que nós utilizamos para o estudo neste terceiro trimestre e também no quarto trimestre do ano de 2020 em nossa escola bíblica dominical. Nosso último capítulo de estudo foi o capítulo de número 11, onde nós conversamos, onde nós comentamos acerca da igreja, o que nós cremos, professamos e ensinamos sobre a igreja. Dentro daquela lição, havia um item que falava sobre as ordenanças da igreja. As ordenanças dadas por Cristo à igreja são a Santa Ceia e o batismo. Nesta ocasião, no capítulo de número 12, hoje nós trataremos sobre o item, o batismo em águas. É o nosso capítulo de número 12 e a ordenança dada por Cristo à sua igreja. O que nós cremos, professamos e ensinamos acerca do batismo? Que é uma ordenança de Cristo para a sua igreja, dada por ordem específica do Senhor Jesus. Jesus determinou que os seus discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que diz Mateus 28 e 19. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. O nosso capítulo de número 12 está dividido em 4 itens, em 4 tópicos. Vamos comentá-los então. O batismo em águas, o número 1, também a fórmula batismal que administramos. Batismo não é sinônimo de regeneração e acerca do batismo infantil. Em primeiro lugar, o batismo ele deve ser administrado no batizando em águas. É o que Jesus nos ensina por meio das suas palavras, no texto em que nós lemos. É a prática a qual Jesus Cristo se submeteu e também era uma prática corrente, inclusive, nos dias de Jesus, que também era judeu, e alguns judeus, assim como João Batista, batizava outros indivíduos nos seus dias. Então, em primeiro lugar, o batismo deve ser em águas. Quais são os requisitos para o indivíduo ser batizado? Primeiro, ele deve, obviamente, confessar a Jesus como seu Salvador. Isso só é possível mediante o arrependimento. E ele também deve fazer uma confissão de fé. Ele deve expressar com os seus lábios aquilo que ele crê acerca de Jesus Cristo, demonstrando que o batismo ao qual essa pessoa se submete, ele faz de forma voluntária, não constrangido por ninguém, mas porque creu no Evangelho, entendeu quem é o Senhor Jesus Cristo e que essa ordenança é voltada para aqueles que creram em Jesus. Também, além dos requisitos de arrependimento e confissão de fé, a conversão e a confissão de fé, nós também cremos, professamos e ensinamos que o batismo ele é administrado por imersão do corpo inteiro em águas. E isto uma única vez. Alguns textos bíblicos, como Mateus 3,16 e também Atos capítulo 8, versículos 38 e 39, nos dão a clara ideia e fundamentam aquilo que nós cremos sobre o batismo como sendo por imersão total do corpo do indivíduo na água. Veja o que diz Mateus 3,16. O texto fala assim que quando Jesus foi batizado, está escrito que ele saiu logo da água. Olha, se Jesus saiu logo da água, é sinal de que a água não foi administrada, por exemplo, como um pequeno recipiente sobre a cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo. E no episódio que envolve Filipe e o eunuco, em Atos 8, diz também certa parte do trecho: e quando saíram da água. Então, o batismo, cuja própria expressão significa imergir alguém dentro de alguma coisa, no caso aqui, imergir na água, a própria palavra batismo significa que o batismo deve ser feito por imersão. E é assim que nós administramos o batismo.
seja a possibilidade de fazê-lo em rios de águas correntes, uma represa, até mesmo no mar, ou seja também em um tanque batismal, quando a maioria das circunstâncias, e essa é a regra, nas cidades, principalmente nos grandes centros, impossibilitam a utilização de um rio, de um lago, coisas dessa natureza, que o local não é, de fato, essencial, mas sim a forma e também a fórmula que o Senhor determinou que o batismo fosse efetuado. No item de número 2, trata justamente sobre a fórmula. Qual é a fórmula batismal? A ordem dada por Jesus em Mateus 28 e 19 era que o batismo deveria ser feito em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Há quem questione a possibilidade de o batismo ser feito apenas em o nome de Jesus Cristo. Atos 2, capítulo 2, versículo 38, e também Atos 8, 16, 19 e 5, fala em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor. Fala que o batismo deveria ser feito em nome do Senhor, ou sejam batizados em nome de Jesus Cristo. A fórmula batismal saiu dos lábios de Jesus, Mateus 28 e 19, e é ela que nós devemos observar. Quando os discípulos nos falaram que as pessoas deveriam se arrepender e serem batizadas em nome de Jesus, aquilo nos informa de que o batismo é feito, obviamente, sob a autoridade do nome de Jesus. É em nome de Jesus que eles vão ser batizados, ou seja, debaixo da autoridade de Jesus, daquilo que ele fez na cruz, da aliança que ele propôs, por meio do Evangelho. Mas a fórmula batismal, nós observamos aquilo que foi dito pelo Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, também a nossa confissão de fé nos diz que batismo não é sinônimo de regeneração. O batismo não é salvação. Somos salvos pela graça mediante a fé. O perdão dos pecados está em conexão com o arrependimento que precede o batismo. Então, nascer de novo, ser regenerado, ser gerado de novo por obra específica do Espírito Santo, isso não é o que acontece no ato do batismo, do ser imergido em águas. A regeneração, uma obra que é operada por Deus, juntamente também com a justificação, com a santificação posicional, essas obras são administradas pelo Espírito Santo instantaneamente no momento da conversão. O indivíduo converte-se e essa pessoa que se converteu, ela nasce de novo por obra do Espírito Santo. Tendo ela a oportunidade, posteriormente, vai cumprir a ordenança e se submeter ao batismo do Senhor Jesus. O batismo salva? O batismo em si não tem poder salvador, mas o batismo é uma ordenança dada por Jesus Cristo, e aqueles que foram salvos, aqueles que creram, não farão nenhuma objeção a se submeterem a uma ordenança dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz em Mateus, ou melhor, em Marcos 16, que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Apesar do texto usar expressões quem crer e for batizado será salvo, a sentença seguinte, que fala sobre a condenação, não inclui batismo. O batismo é uma consequência natural para aqueles que creram e que podem se batizar. Mas para que haja perdição, a condição exclusiva para que o indivíduo se perca é, de fato, rejeitar ou não crer na obra do Senhor Jesus Cristo. Isso que leva alguém à perdição, e não a falta do batismo. Até porque há possibilidades, algumas possibilidades pontuais, de que alguém crê em Jesus e não possa ser submetido à ordenança do batismo. Nós temos um exemplo clássico, e todos certamente o conhecem e o citam, que é o episódio do ladrão da cruz, que apesar de ter se arrependido e crer em Jesus, não pôde ser batizado. Há também nos nossos dias muitos exemplos que nós podemos extrair, por exemplo, dos hospitais, as pessoas que ficam hospitalizadas, as pessoas que no leito, às vezes, de morte, e creem em Jesus Cristo, são evangelizadas, aceitam a fé, não têm a possibilidade depois de voltarem para os seus lares, e assim não saem, muitos, infelizmente, daquela condição de uma doença
terminal, mas creem em Jesus Cristo. Obviamente, eles não podem, nessas condições, se submeterem ao batismo dentro do hospital, mas isso não é o requisito para a salvação. O requisito para a salvação é crer em Jesus e confessá-lo como seu único e suficiente Senhor. E número 4, nosso item último da nossa declaração de fé, fala sobre o batismo infantil. E é bem clara a posição da declaração de fé, dizer assim: não aceitamos nem praticamos o batismo infantil por não haver exemplo de batismo de crianças nas Escrituras, e por não ser o batismo um meio de graça salvadora, ou sinal e selo de aliança, que substitui a circuncisão dos israelitas. E também por não ser possível a criança ter consciência de pecado, condição necessária para que ocorra o arrependimento. Porque a igreja evangélica brasileira, pentecostal, Assembleia de Deus, não administra batismo sobre as crianças. O autor deixou bem claro aqui, em primeiro lugar, porque não há exemplos nas Sagradas Escrituras de batismo de crianças. E nós não podemos concordar com a prática, que algumas pessoas até dizem ser fundada nas Escrituras, sem que haja pelo menos aqui ordenanças para que as crianças sejam batizadas, prescrição dos apóstolos ou exemplos claros de que crianças foram batizadas. Então, em primeiro lugar, não há registro na Bíblia sobre o batismo de crianças. Passemos a outro ponto, que é o seguinte: o batismo é para, então, o arrependimento, é para aqueles que se arrependeram de seus pecados e confessaram Jesus como Salvador. Ora, não é possível exigir de uma criança em tenra idade que se arrependa de seus pecados e confesse Jesus como Salvador, notadamente quando essas crianças nem falam ainda, nem conversam, ainda estão no colo dos pais. Então nós não cremos, porque a Bíblia estabelece o requisito para o batismo: crer no Senhor Jesus Cristo, confessá-lo como Salvador, reconhecer a sua culpa, o seu erro, o seu pecado e submeter ao batismo. Uma criança não pode fazer isso, então biblicamente não é possível batizar uma criança. Também não cremos que, como é ensinado equivocadamente, que o batismo é indispensável para a salvação da criança. A criança deve ser batizada. A Bíblia não nos informa que a criança precisa ser batizada para receber alguma graça de Deus. Também a Bíblia não nos informa em momento algum que o batismo é um tipo de selo, de confirmação, de uma aliança feita com Deus, juntamente por Deus, juntamente com os pais daquela criança, e que agora aquele batismo representaria, por exemplo, na nova aliança, talvez, o mesmo que a circuncisão representava no Antigo Testamento. Equivocado até, além de não ter nenhum amparo bíblico, mas também pela razão de que no Antigo Testamento esse rito era especificamente destinado a uma família exclusiva, a família dos filhos de Abraão, era administrado somente sobre os homens. E é claro que atualmente as pessoas não vão administrar o batismo sobre as crianças, sob o argumento de que representa uma aliança feita com os pais, e que aquela criança também agora está aliançada com o Senhor. Eles não batizam somente os indivíduos, as crianças do sexo masculino, mas querem fazê-lo sobre todas as crianças, sobre os seus filhos. Então, por essas razões e tantas outras mostradas na Bíblia Sagrada, nós não cremos, não administramos o batismo sobre as crianças. Não há possibilidade de cobrarmos delas que exerçam arrependimento, confissão de pecados, confissão de fé, para que sejam batizadas. O que nós cremos então? Que as crianças, na sua tenra idade, elas são salvas, porque no seu estado pueril não têm consciência do pecado, não podem ser cobradas pelos seus atos diante de Deus. Apesar de que nós sabemos também que todas as crianças já nasceram com a marca ali do pecado original. E a sua salvação, obviamente, não é por conta dos seus atos, aquelas que vêm a faltar, vêm a morrer em tenra idade, mas é por causa da graça e da misericórdia do nosso Senhor
Jesus Cristo. Crer que o batismo é necessário para a confirmação de alguma aliança ou como meio de graça salvadora contraria os ensinamentos do Novo Testamento, da palavra do Senhor. Este é o nosso, então, capítulo de número 11 da nossa declaração de fé, que tratou sobre o batismo em águas. Que Deus possa te abençoar. Na próxima ocasião nós estaremos estudando o nosso capítulo de número 13, que falará sobre a Santa Ceia do Senhor. As duas ordenanças, então, o batismo e a Santa Ceia. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, se você pode, estude a nossa declaração de fé e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.